Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Eu sou Manuel Bonfim e gostaria de trazer hoje uma palavra ao nosso coração. Deus, o nosso sustentador e mantenedor, tá certo? Existem alguns textos na Bíblia que nos mostra Deus como sendo aquele que cuida de nós, que tem cuidado de nós, que não nos deixa faltar nas nossas necessidades, tá certo? Vamos começar aqui por Salmos 23, versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É um salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo, querido, há aproximadamente 1029 anos antes de Cristo, tá certo? E lendo assim, por cima esse texto, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, em outras traduções diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, dá a entender que quem tem Deus como pastor vive sempre de bem com a vida, no sentido de que nada está fazendo falta, nada está lhe faltando, tudo está 100% perfeito, tá certo? Ou seja, sempre a gente tem em mente os bens materiais, as coisas no sentido material e físico, tá certo? Ou seja, a conta bancária vai estar ok, não estou devendo em nenhum canto, se estou devendo está em dias, minha saúde está ok. Então, dá a entender que esse texto refere-se a uma situação nesse sentido, tá certo? Mas se você for observar o contexto de cada um dos textos, onde mostra Deus como provedor e como sustentador, você vai ver que a pessoa que escreveu aquele texto, ele não diz necessariamente sobre um cuidado no sentido de bens materiais, não foi nesse sentido. Aqui, por exemplo, Davi, ele mostra um contexto onde ele estava sendo perseguido por Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e Saul ele estava tentando matar a Davi, e Davi ele pôde, mesmo diante dessa dificuldade, erguer a cabeça e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, tá certo? No outro momento, o apóstolo Paulo também disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá certo? A gente vai analisar o seguinte nesse texto. Bom, então, nada vai nos faltar. É em Cristo que nos fortalece. Mas, meu amado, Paulo estava... o contexto que nos mostra Paulo nessa situação, nesse texto, é o seguinte: Paulo estava preso em Roma. Tá certo? E uma pessoa que está presa, ela tem dificuldades, e muitas dificuldades, ela tem muitas privações, ela não é uma pessoa que está cheia de regalias, tá certo? E mesmo diante dessa situação, Paulo, ele conseguiu dizer que tudo ele podia, todas as coisas lhe era possível, tá certo? Em Cristo que lhe fortalecia. Agora, que coisas são essas que Paulo se referia? Tá certo? Certamente não era a um carro importado na sua casa, na sua garagem, não era certamente uma conta bancária, não era certamente a saúde 100%, não, até porque ele estava preso, tá certo? A vida das pessoas que confiam em Deus totalmente, nem sempre cheia de saúde. Há pessoas, irmãos, que estão cheias de saúde e mesmo assim não agradecem a Deus, tá certo? E outras que não têm uma saúde tão boa, mas estão ali firmes no Senhor, tá certo? Então, o texto bíblico nos mostra que Paulo estava ali no momento de agradecimento à igreja de Filipos, tá certo? Por ter enviado, a partir de um rapaz chamado Epafrodito, né? Enviado por ele uma ajuda a Paulo. Então, quem está recebendo uma ajuda de alguém é porque está numa situação difícil, tá certo? Então, Paulo, ele disse, diante das dificuldades, que tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente também pode dizer a mesma coisa, tá bom? Há outro texto também na Bíblia que diz assim, ó: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei que me possa fazer o homem. Hebreus 13,6. Então, o autor aqui de Hebreus mostra que Deus, o Senhor, é o nosso ajudador. Gente, não há nada melhor do que você ter Deus como seu ajudador, tá certo? Deus é aquele que supre nossas necessidades, tá bom? Mas o autor aqui, irmão, faz uma referência às prisões e sofrimentos que nós temos no nosso viver cristão, nosso viver diário, que nós podemos a qualquer momento ser presos por pregar a Cristo, podemos ser maltratados por anunciar o Evangelho, podemos ter a nossa cabeça procurada
por aqueles que são inimigos da cruz, tá bom? Então, mesmo diante de tudo isso, o autor diz assim, olha, o Senhor é o nosso ajudador, e não temeremos que possamos fazer o homem, tá certo? Ou seja, o que é que pode fazer o homem? Maldade, nesse sentido que ele dizia aqui, era maldade, tá bom? Então, são textos, meus queridos, que levam-nos a meditar que o Senhor ele está pronto para nos ajudar, no sentido de que o seu reino vai progredir, no seu reino vai progredir através de nossas vidas, seja nós vivendo de forma, como é que eu posso dizer, mesmo que a gente possa estar sofrendo ou não, o reino do Senhor é o que vai permanecer firme, tá certo? Lá em Daniel também tem um texto bem interessante, diz assim, ó, Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim, ó, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno ardente e de tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Meus amados, o interessante aqui é que esse texto foi dito por um daqueles 3 jovens, né, que foi lançado na fornalha de fogo. Né? A gente sabe que Nabucodonosor era o grande mandatário, né, da Babilônia, né, o imperador, o rei e tal. E ele trouxe alguns cativos de Israel para a Babilônia, e entre eles 3 jovens, né, aliás, muitas pessoas, mas entre eles Daniel, né, e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que receberam os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei Nabucodonosor, ele queria, a partir de uma estátua que ele fez de ouro, que aqueles jovens e as demais pessoas da Babilônia adorassem aquela imagem. Mas aquele rapaz, com muita intrepidez, ele disse, olha, nós não nos prostraremos diante da tua estátua. E aquele rei prometeu então que se não fizessem isso, seriam lançados na fornalha de fogo e iriam queimar, iriam morrer queimados. Tá certo? E aquele rapaz, ele disse o seguinte, olha, aqueles rapazes disseram o seguinte, olha rei, o Senhor vai nos livrar. Então eles tiveram a confiança que Deus lhes livraria. Tá certo? No entanto, na mesma hora, eles falaram o seguinte, mas se por acaso Deus não nos livrar, mesmo assim, não nos prostraremos diante da tua estátua. Tá bom? Então, meus amados, nem sempre o Senhor Deus, ele está disposto a nos livrar da fornalha, nem sempre está disposto a nos livrar da cova dos leões, ou nos livrar da prisão, tá certo? Ou nos livrar da morte, tá certo? Ele vai conosco e nos dá força para resistir, mas livrar daquela situação, ele não vai livrar, ele vai te dar forças para você vencer, junto com ele, tá bom? Para nós vencermos, tá bom? Então, que o nosso pedido, meus amados, que os nossos pedidos diante de Deus seja não por bens materiais, não por vida melhor aqui na terra, que aqui na terra nós não podemos esperar coisa muito boa, tá certo? Mas sim de nos aproximar mais do reino de Deus, tá bom? Em Mateus 6:33 diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que você precisa no sentido material será acrescentado a partir de quando você buscar o reino de Deus, tá bom? Não que os bens materiais, meus queridos, sejam consequência de uma vida espiritual bem vivida, tá certo? Mas os cuidados do Senhor para aqueles que buscam a Ele está sempre presente, tá bom? Então Deus, Ele cuida de nós em todas as situações, em todos os momentos, independente de você fazer o bem ou não. Deus, Ele sempre cuida de nós, tá bom? A Bíblia diz que Deus, meus amados, Ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Eu gostaria de ler aqui para vocês também um texto, deixa eu ver aqui, de Mateus. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, diz assim, ó, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Meus amados, que Deus em Cristo nos abençoe e que nós continuemos nessa batalha, nessa luta, nessa caminhada, sempre reconhecendo que Deus, Ele é o nosso sustentador. E que Ele, como sustentador, Ele não está aqui para suprir necessidade no sentido de bens materiais.
mas seu principal objetivo é sim nos preparar para fazer a obra dele e assim termos um trabalho concluído para o Senhor, meus amados, de forma que o reino dele venha crescer, tá bom? Se as bênçãos materiais vier, amém, louvado seja Deus por isso, mas que o objetivo principal do Evangelho não é esse, e sim fazer o reino de Deus crescer. Que Deus e Cristo abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. Um abraço.